A taxa Selic foi mantida em 13,75 pela quarta vez consecutiva na reunião de hoje do Copom. E o Fed nos Estados Unidos aumentou a taxa de juros por lá em 0,25 pontos percentuais. Prazer, meu nome é Pedro Leite, está no Valores da Bolsa e hoje a gente vai estar falando sobre a taxa Selic, o que ela é, como ela afeta a gente e como ficam os investimentos numa taxa tão alta, apesar de que ela já é mantida em 4 reuniões consecutivas. Ao final, a gente vai estar falando um pouco também sobre o Fed nos Estados Unidos, que aumentou os juros em 0,25 pontos percentuais por lá. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui para você não perder nenhum vídeo por aqui, envia esse vídeo para um amigo seu, dá o like aqui para você poder me ajudar, tá certo? Tudo bem, ó, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o que é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela influencia todas as demais taxas de juros aqui no país, como de empréstimos, financiamentos, investimentos. A taxa Selic ela é como se fosse a tabela FIPE do dinheiro, ou seja, a taxa Selic está alta, o dinheiro está mais caro, empréstimos e financiamentos ficam mais caros para ser realizados. Em contrapartida, investimentos de renda fixa atrelados à taxa Selic estarão rendendo muito mais. Mas se a Selic está baixa, empréstimos e financiamentos ficam mais baratos, em contrapartida, os investimentos estarão rendendo bem menos. Investimentos como títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCs e até mesmo na poupança são atrelados à taxa Selic. Aqui no canal eu tenho um vídeo explicando exatamente o que é a Selic, o que é a Selic Meta, Over, o que é o sistema Selic. Então se você tiver com vontade de aprofundar melhor na taxa Selic, eu vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição para você assistir depois que acabar esse vídeo aqui, tá certo? Então vamos lá, a taxa Selic se manteve novamente pela quarta reunião consecutiva nessa super quarta de hoje. Gera consenso no mercado que, mais uma vez, o Comitê de Políticas Monetárias Brasileiro, o Copom, iria manter a taxa Selic em 13,75%. Isso para poder colocar a inflação na meta. A taxa Selic é a principal ferramenta do Banco Central contra a inflação. Se a inflação está muito alta, eles aumentam a taxa Selic, dessa forma esfriando a economia, reduzindo a liquidez da moeda e, consequentemente, reduzindo a inflação. E quando a inflação está controlada, eles reduzem a taxa Selic para poder aquecer a economia e aumentar a liquidez da moeda. Porém, isso pode acabar causando mais inflação. A gente pode usar como exemplo a variação da taxa Selic nos últimos anos. Durante a pandemia, a taxa Selic chegou a 2% ao ano. Isso para poder aquecer a economia naquele período. Porém, hoje ela está em 13,75%. Isso para poder controlar a nossa inflação. Durante esse ano, a meta da inflação vai ser perseguida pelo BC. Esse ano, a meta de inflação aqui no Brasil é de 3,25% ao ano, com um intervalo de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, no máximo, a inflação aqui no Brasil tem que ser em 4,75%. Essa é a meta. A inflação fechou em 5,79% em 2022 e o Boletim Focus prevê 5,74% para esse ano, 2023. Tudo bem, mas vamos ser direto. Como é que essa taxa de 3,75%, apesar de ser mantida, como que ela afeta os investimentos em si? Eu quero falar aqui sobre ações e fundos imobiliários, porque eles têm um movimento contrário à taxa Selic. Quando a taxa Selic está alta, ações e fundos imobiliários costumam rentabilizar menos, eles costumam cair. Mas quando a taxa Selic está baixa, eles costumam subir. Pensa comigo, imagine que você é um investidor que está procurando um melhor investimento para você poder fazer, com mais rentabilidade e mais segurança, juntando as duas coisas. Você pode optar em investir no investimento considerado mais seguro do país, a 13,75% ao ano, ou ir para investimentos que rendem menos, ou quase a mesma coisa, mas com mais risco, como ações e fundos imobiliários. O que você vai preferir? Esse que é o ponto. A taxa Selic estando em patamares altos como esse, 13,75% ao ano, ela mantém uma migração da renda variável para a renda fixa, porque a renda fixa fica cada vez mais atrativa para o investidor. Porém, esse movimento de renda variável para renda fixa acaba criando oportunidades na renda variável. Isso porque os preços da renda variável vão cair, já que a maior parte dos investidores vão migrar para a renda fixa. Mas um ponto que eu tenho que deixar claro para vocês aqui é que a taxa Selic se manteve pela quarta reunião consecutiva. Então isso aqui não vai afetar a sua vida, nem os seus investimentos economicamente falando. Então isso aqui não vai afetar os seus investimentos e nem a sua vida. Continue fazendo exatamente o que você estava fazendo, confie na sua estratégia. Não invista através de notícias, isso só vai fazer com que você perca dinheiro. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre o Fed nos Estados Unidos, que aumentou a taxa de juros por lá em 0,25 pontos percentuais. Isso mostra uma desaceleração no aumento da taxa de juros por lá. Isso porque nas últimas reuniões eles estavam aumentando de 0,5 a 0,75 pontos percentuais. Dessa vez, como eles aumentaram 0,25, levou a entender que eles estavam parando o ciclo de aumento de juros por lá. Mas eles deixaram claro que eles pretendem continuar aumentando a taxa de juros, porém em taxas menores. Eles pretendem continuar aumentando para poder controlar a inflação que está por lá. No último relatório, a inflação dos últimos 12 meses nos Estados Unidos estava em 6,5% ao ano. Os Estados Unidos não é um país acostumado com esse tipo de inflação. A meta deles para esse ano é de 2% ao ano. Isso significa que o Fed vai ter que trabalhar muito, correr atrás
para poder colocar a inflação na meta. Esse aumento dos juros americanos está afetando tudo por lá. Inclusive, saiu uma notícia recentemente falando sobre a geração de empregos em janeiro desse ano lá nos Estados Unidos foi abaixo do esperado. Porém, a inflação deve ser controlada e a guerra na Ucrânia, juntamente com a expansão da base monetária, está fazendo com que a inflação sobe na maioria dos países do mundo. Durante a pandemia, diversos países tiveram que imprimir dinheiro para poder manter a economia girando, o que lidou com um problema no curtíssimo prazo, lá em 2020, porém gerou inflação para os anos seguintes, já que houve um aumento da oferta da moeda, mas não um aumento na demanda. E isso é quase que global. Eu trouxe uma lista aqui de alguns países e suas respectivas taxas de inflação. Vocês têm ideia que, por exemplo, o Japão está com inflação de 4% ao ano. A Coreia do Sul está em 5%, a Índia está em 5,72%, a Espanha 5,8%, a França em 6%, o Canadá em 6,3%, os Estados Unidos 6,5%, ou seja, os Estados Unidos estão com mais inflação do que aqui no Brasil, a África do Sul em 7,2%, a Austrália em 7,8%, México em 7,82%, a Alemanha em 8,6%, a Itália em 10,1%, o Reino Unido em 10,5%, a Rússia em 11,9% e a Argentina com absurdos 94,8% de inflação. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, envia esse vídeo para algum amigo, para o seu pai, para o seu tio, para sua mãe, tá certo? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Pedro Leite, até a próxima.